Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre rotina de leitura. Muita gente diz que não gosta de ler, que acha meio chato, entediante ou que simplesmente não tem tempo para ler. Mas será que é isso mesmo? Será que só não falta criar um hábito, criar uma rotina para começar a leitura? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como criar uma rotina de leitura e vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. A leitura traz muitos benefícios e todos os dias surgem novas pesquisas provando esses benefícios. A Universidade de Sussex, na Inglaterra, comprovou que 6 minutos de leitura silenciosa são suficientes para diminuir a frequência cardíaca e aliviar a tensão dos músculos, reduzindo o estresse em até 68%. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, também realizou uma pesquisa sobre leitura. A Universidade de Stanford pesquisou, junto com alunos de mestrado e doutorado, que a leitura de livros literários aumentava o fluxo sanguíneo no cérebro. E isso era extremamente benéfico para a saúde e extremamente benéfico para esses estudantes que estavam em constante pesquisas, em constante estresse por conta de seus trabalhos de pesquisa. Segundo a psicóloga Juliana Oliveira e Silva, a leitura ela sempre foi uma boa companhia em qualquer momento. É um hábito que ocupa nosso tempo em todas as fases da vida, exercitando a nossa imaginação, suscitando emoções e alimentando conhecimentos. Então, nesse contexto de isolamento social, que estamos com essa rotina diferente, permeada de dúvidas, incertezas e medos, esses benefícios da leitura são muito bem-vindos. A leitura, nesse momento, vai com certeza fazer com que a gente não só se sinta aliviado de toda essa tensão e de todo esse estresse que estamos vivendo, mas também é uma forma de prazer, de fugir um pouco dessa realidade e encontrar aí outras formas de viajar e de conhecer o mundo, adquirir cultura, enfim. É uma forma de relaxar e esquecer um pouquinho de tudo isso que a gente está vivendo. Você pode me dizer, mas a gente lê bastante no nosso dia a dia. Realmente, a gente lê muito. Porém, no nosso cotidiano, a gente costuma ler coisas que quase sempre são leituras obrigatórias, relacionadas ao nosso trabalho, ao nosso estudo, enfim. Essas leituras que são feitas para aprimorar o nosso conhecimento profissional ou que são exigidos pelo próprio trabalho, pela escola, pela faculdade, elas são, claro, leituras bem-vindas, mas esses textos, essas leituras, elas são percebidas pelo nosso cérebro de uma maneira diferente, já que nós estamos fazendo essas leituras por uma obrigação e não porque a gente quer e não por um momento de lazer. Então essa leitura do cotidiano, por mais interessante e legal que seja fazer todas essas leituras, elas são obrigatórias. E é importante que essa leitura e essa rotina de leitura seja feita com leituras não obrigatórias, coisas que você queira ler por prazer, por fruição. Porque isso é o que vai fazer realmente bem para a sua saúde mental. E é esse tipo de leitura que traz todos aqueles benefícios que foram falados anteriormente, que a Universidade de Sussex estudou e que a Universidade de Stanford também estudou. Essas leituras que aliviavam o estresse, que melhoravam a saúde, aumentavam o fluxo sanguíneo e tudo mais, eram leituras feitas em momentos de fruição, em momentos de lazer e não leituras obrigatórias. Então, por isso é importante a gente frisar isso, que embora a gente leia muito, a gente lê muito por trabalho, por obrigação e por que não ler também por prazer, por satisfação pessoal. E você deve estar se perguntando como é que nesse dia a dia corrido, cheio de estresse, a gente vai conseguir criar uma rotina de leitura para ler por satisfação pessoal, para ler por prazer. Pode parecer complicado, mas é muito mais simples do que parece. E basta seguir algumas dicas muito básicas. Primeiro, separe alguns minutinhos do seu dia para ler. Pensa no seu dia e em que momento você pode fazer uma pausa. 5 minutinhos é mais do que suficiente para você começar uma rotina de leitura.
Então, pensa no seu dia, eu consigo 5 minutinhos na hora do meu almoço, eu consigo 5 minutinhos à tarde na hora da minha pausa para o café, ou antes de dormir, ou eu consigo ler só no trajeto de casa para o trabalho, no ônibus, no trem. Enfim, 5 minutinhos é mais do que suficiente para começar uma rotina de leitura. O ideal é procurar um local confortável para você ler. Mas se seu dia a dia é corrido demais, então vale ler no ônibus, ler no trem, ler no ponto de ônibus, enfim, onde for possível para começar. Uma coisa importante é escolher um livro ou uma revista que seja do seu interesse. Então esquece todos os temas relacionados ao seu trabalho ou ao seu estudo e pensa numa coisa que você goste de ler, num tipo de revista, de livro, enfim, uma coisa que você goste, um assunto que te interesse. É esse livro ou essa revista que você vai ler nesse momento de satisfação pessoal, nessa sua rotina de leitura. E para começar, a criar, você, óbvio, tem que escolher um livro que seja do seu gosto e que seja uma leitura tranquila. Então, mesmo que você goste de clássicos, você está começando o hábito de ler todos os dias, você está começando uma rotina de leitura. Então, alguns livros você tem que deixar para quando essa rotina já estiver instalada na sua vida, quando já for uma prática do seu dia a dia. No começo, o ideal é trocar leituras mais difíceis por coisas mais leves. E eu vou dar um exemplo para vocês. No início de uma rotina de leitura, você pode até estar super interessado num livro desse tamanho, mas você está começando e uma leitura desse tamanho vai te desanimar por mais interessante que o livro seja. Então, deixa esses livros enormes para quando a rotina já for uma realidade na sua vida. Outra coisa é que você pode gostar muito de livro clássico ou de uma leitura mais difícil. E aí eu tenho aqui 2 exemplos. São livros fininhos, tá vendo? Só que são leituras difíceis. Macbeth e Dostoiévski. Você está começando a sua rotina, então vamos ler alguma coisa mais leve? Você até pode ler esses caras depois, quando você já estiver acostumado aí à sua rotina. Então, procura coisas mais leves, como, por exemplo, um livro de poesia, ou se você não gosta de poesia, infanto-juvenil, quadrinhos, ou uma revista de esporte, de moda, de uma super interessante, que tem vários assuntos legais. Enfim, uma leitura que seja legal para você e que não seja pesada, que não seja difícil. Outra coisa é não se obrigar a ler aquilo que você não gosta. Então, se você começou a ler um livro, mas aquele livro não te prendeu, a história, você até achou que fosse uma história bacana, mas aí começou e o livro não deslanchou, a leitura ficou ali meio travada, não sinta vergonha de deixar esse livro de lado e pegar outro. O que você não pode é deixar a sua rotina de leitura de lado. Deixa o livro, pega outro, não tem problema nenhum. Afinal de contas, cada livro tem o seu leitor e o seu momento, cada leitor também. Então, às vezes você pode gostar muito de um tipo de livro, mas você não está na vibe de ler aquele livro. Então, leia outras coisas, não tenha medo de abandonar a leitura. Tá aqui um livro que eu achei super legal, comecei a ler, mas de repente travou a minha leitura, eu não consegui terminar, e ele tá aqui, ó, marcadinho na página em que eu parei de ler, simplesmente estava cansada, a história não estava me prendendo, abandonei e fui ler outra coisa. Faço o mesmo. Afinal de contas, você está criando uma rotina de leitura e ela deve ser legal, ela deve te deixar feliz. Então, é uma leitura prazerosa, uma leitura para você se sentir bem consigo mesmo e com aquele momento de leitura. E se é uma leitura para ser prazerosa e para te fazer feliz, não tem por que ser uma leitura chata, não tem por que se obrigar a ler certas coisas. Leia o que você goste, crie a sua rotina de leitura, lendo coisas que te façam feliz. Essa é a principal dica. Tá vendo como é fácil?
É só seguir essas dicas, separar 5 minutinhos do seu dia, que é mais do que suficiente, pegar... Tá vendo como é fácil? É super simples, é separar 5 minutinhos do seu dia, pegar aquele livro, aquela revista que você deixou encostado e começar a ler. E fazer isso todos os dias. E logo você vai ver que o hábito está criado e você tem uma rotina de leitura. Obrigada por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado. E agora é só escolher o seu livro, preparar o seu minutinho da leitura e boas leituras!